Olá, minha gente, tudo bem? Nós vamos dar uma pausinha no assunto matrizes para falar sobre sistema linear, para voltar para a matriz, porque uma coisa está ligada à outra e você vai entender logo logo, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente revisitasse, eu gostaria que fosse revisitado o que é um sistema linear. Um sistema linear é um sistema feito de duas equações do primeiro grau. E essas duas equações, elas normalmente, se eu tiver duas incógnitas em cada equação, eu tenho que ter duas equações. Se eu tiver três incógnitas, três equações e por aí vai. Então, por exemplo, nesse sistema que eu coloquei aqui, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 2 igual a 5, 3 menos 2 igual a 1. E o que isso significa? Que o valor correspondente a x aqui é o mesmo valor correspondente a x aqui. O mesmo valor correspondente a y aqui é o mesmo valor correspondente aqui. Lembre-se que existem duas formas de resolver sistemas lineares, sistemas de equações. Existe o método da substituição e o método da adição, tá? Especialmente quando nós estamos falando de equações com duas incógnitas, que é o que nós sabemos resolver até agora, tá? Se você tiver em dúvida, eu vou sugiro que você revisite o vídeo sobre equações do primeiro grau para não ter dúvidas, tá bom? Então, eu gostaria de começar o primeiro sistema de equações que nós vamos resolver é essa daqui, ó, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Nós temos um sistema de equações aqui. Eu vou resolver esse sistema de equações pelo método da adição, tá? Então eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. Primeiro, como é que a gente faz para resolver? Se você não lembra, como eu disse, revisite o vídeo. 3x mais 2y igual a 7, x menos y igual a 1. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu vou resolver essa equação pelo método da adição, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a primeira equação aqui, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a minha segunda equação por 2. 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos y é menos 2y, 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou somar as duas equações. 3x mais 2x vai dar 5x. 2y menos 2y vai dar 0. 7 mais 2 vai dar 9, é isso mesmo? Opa, aqui era menos 1, perdão. Aqui era menos 1, aqui vai dar menos 2, então 7 menos 2 vai dar 5, certo? Então, daqui nós temos que x é igual a 1. Se o x é igual a 1, vou usar essa equação aqui para determinarmos o valor de x, de y, tá? Então, 1 menos y é igual a menos 1. Menos 1 é igual a... Menos y é igual a menos 1, menos 1. Menos y é igual a menos 2. Então, y é igual a 2. Eu não sei se vocês repararam. Então, nesse caso, a nossa solução é um par ordenado x igual a 1 e y igual a 2. Então, a nossa solução é um par ordenado, escrevemos sempre assim o par ordenado, tá? X, y, sempre. Então, nesse caso, qual é a nossa solução? O x é igual a 1 e o y é igual a 2, tudo bem? Ótimo, então tá. Percebam uma coisa, vocês conseguem perceber que essas duas equações são verdadeiras quando x é igual a 1 e y igual a 2. Eu vou mostrar uma coisa para você. Se nós traçássemos essa equação e essa equação aqui, ó, do gráfico,
num plano cartesiano, nós teríamos isso daqui. Vocês conseguem enxergar? Você consegue ver que o valor de x é 1 e o valor de o valor de y é 2. E não é uma coincidência, não sei se vocês estão percebendo que é o plano cartesiano. Essa reta aqui representa a equação x menos y é igual a menos 1, e essa reta aqui representa 3x mais 2y igual a 7. Dá para enxergar? Dá, né? E esse ponto é a solução entre os dois, tá? Perceba que esse ponto é esse ponto e não é coincidência. O ponto onde as retas se cruzam é a nossa solução. Então perceba que eu tenho uma única solução nesse sistema. Então nós chamamos esse tipo de sistema possível e determinado. O sistema possível e determinado são os sistemas que eu tenho uma única solução, ou seja, um valor de x e um valor de y possível para cada um, tá? Vamos resolver mais um sistema para entender, para enxergar isso, tá? Olha esse sistema aqui, tá? Temos um sistema, eu vou resolver todos pelo método da adição, porque eu acho que para esses casos, para esses momentos, fica mais fácil, tá? Então, nosso próximo sistema é esse daqui. 3x mais 2y igual a 7, menos 6x menos 4y é igual a menos 14. Eu vou multiplicar a equação de cima por 2, tá? Essa equação de cima eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3x é 6x. 2 vezes 2y é 4y. 2 vezes 7 é 14. Menos 6x, menos 4y, menos 14. Agora vamos somar essa equação. 6x menos 6x é 0. 4y menos 4y é 0 também. 14 menos 14, eita, deu 0. Você percebe que essa equação é um múltiplo dessa equação aqui? Você consegue enxergar isso? Vocês conseguem enxergar que quando eu multipliquei uma equação por 2, deu exatamente a outra equação? Não é incrível? É exatamente a mesma equação. Se eu multiplicasse esse por menos 2, iria dar exatamente a mesma coisa. Então você concorda que se eu substituir qualquer valor possível de x para cada um deles e de y para cada um deles, essa expressão 0 igual a 0 é sempre verdadeiro. Você não acredita em mim? Vamos dar uma olhada numa coisa. Se eu traçar esses dois gráficos, dá uma olhada nisso daqui. Você percebe que eu tenho exatamente a mesma reta? Você percebe que as duas estão exatamente em cima da mesma reta? Então, lembra quando eu falei que a solução do sistema linear é onde as duas retas se cruzam? Tá? Lembra que eu disse isso? Perceba que elas se cruzam em todos os lugares possíveis? Já que elas se cruzam em todos os lugares possíveis, significa que nós temos um sistema possível, significa que eu tenho resposta indeterminado. Sistema possível indeterminado significa assim, esse sistema é um sistema verdadeiro, porque 0 igual a 0. 0 igual a 0 é sempre verdade. Só que eu consigo achar o valor de x, um valor de x e y? Não, porque quantas respostas tem? É infinito, tá? Vamos pro próximo. O próximo, mais um sistema aqui. Esse daqui. Vamos resolver esse sistema? Vamos resolver esse último sistema aqui, tá? Nós temos um sistema que é 2x mais 5y igual a 7 e 6x mais 15y igual a 3. Para resolver esse sistema pelo método da adição, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 3, tá?
Por quê? Porque, daí cancela aqui, né? Então, 2x vezes menos 3, 2x vezes menos 3 vai dar menos 6x. 5y vezes menos 3 vai dar menos 15y. 7 vezes menos 3 é menos 21. Vamos copiar outra equação? Ótimo. Agora vamos resolver? Menos 6x mais 6x dá 0. Menos 15y mais 15y deu 0 também. Menos 21 mais 3 vai dar menos 17. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Isso daqui é verdade? Essa expressão é falsa. Desde quando isso é verdade? Então, independente do valor, você concorda comigo que independente do valor de x ou y que eu colocar aqui, essa expressão vai sempre ser falsa. Se você não acredita em mim, testa, joga x igual a 1, joga y igual a 2 e vê que nunca a expressão vai dar certo. Nunca isso vai ser verdade. Eu não tenho valor de x e y que os dois vão ser resolvidos. Mas, então, vamos traçar os gráficos? Traço o gráfico desse, traço o gráfico desse. Olha só o que acontece aqui. Lembra que eu disse que as soluções dos sistemas é onde cruza? Existe cruzamento aqui? Não. Não existe cruzamento. Já que não existe cruzamento entre as duas retas, isso significa que isso é um sistema impossível. Isso é um sistema impossível de ser resolvido. Tá? Você concorda? Só para a gente encerrar, eu vou fazer um resumo sobre sistemas lineares 2x2, tá? Só apagar aqui. Então vamos lá, fazer um resumo. Então temos sistemas lineares. Tá? Temos sistemas lineares. Vamos pensar na primeira coisa. Temos duas opções. Ou ela é possível, ou ela é impossível. Se ela for possível, o que significa? Significa que tem solução. Se ela for impossível, ela não tem solução. Certo? Agora, se ela for possível, ela pode ser determinado ou ela pode ser indeterminado. O que significa determinado? Ela é determinada se ela tiver uma única solução. Solução única. Indeterminado, o que significa? Significa que eu tenho infinitas soluções, tá? Sugiro que você faça um resumo seu sobre isso para você entender o que significa isso, tá? Então lembre, se eu tiver sistemas lineares, ela pode ser um sistema possível e determinado, significa que ela tem solução única. Ela pode ser um sistema possível e indeterminado, significa que ela tem infinitas soluções, ou ela pode ser um sistema impossível, significa que ela não tem solução, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição.